irmãos, eu estou muito feliz, né? Vou fazer aqui algumas observações, alguns adendos. Primeiro pela reforma que a igreja passou. Eu vi as fotos, mas ainda não tinha visto pessoalmente. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Estou também feliz por estar aqui, tendo a oportunidade de passar a palavra e por vê-los. É uma felicidade imensa. Havia uns dias que eu não vim aqui, havia uns dias que eu estava em Teresina, preso, em meio aos estágios e à universidade, mas me libertaram dessa prisão, eu estou de férias e eu vim passar esse fim de semana aqui, não podia deixar de vir aqui na igreja onde eu me batizei, onde eu fiz amizades e, enfim, onde eu sou muito feliz. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de Mateus 11 e em seguida nós orarmos para que a palavra de hoje possa ser abençoada. Mateus 11, verso 30. Mateus 11. Vamos fazer melhor, vamos ler do 28 ao 30. Amém, igreja? Possamos curvar nossas frontes e orarmos ao Senhor. Deus de Israel, Pai de todas as nações, aqui estamos, Senhor, na tua casa para te louvar, para te agradecer, para te pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados e também para aprender, Senhor, da tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha através do pregador dessa noite passar a tua mensagem, que possamos levar a tua mensagem ao nosso coração e que possamos, Senhor, viver a tua mensagem. O Senhor esteja conosco hoje e sempre, nos guardando e nos livrando de todo mal. Te agradecemos por todas as coisas e te pedimos isso em nome e por amor a Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei inicialmente, eu estava em Teresina. Eu estou em Teresina, até mais hoje me faço presente aqui. E fazem hoje 10 meses que eu voltei, né, para Teresina. E esses 10 meses que eu estou em Teresina não tem sido fácil, porque várias questões, vários fatores culminaram e fizeram com que os meus dias se tornassem mais cansativos. Ontem o Tassi me fez uma pergunta. Eu achei muito interessante a pergunta que o Tassi me fez, porque é em relação à minha carreira profissional. E ele perguntou: Thiago, tu prefere na tua área, como contador, eu estou me formando em contabilidade, e ele me perguntou: tu prefere ser um empreendedor, ter o teu próprio escritório, ou tu prefere prestar um concurso, um concurso assim de nível bem legal? E eu falei para ele: Tassi, eu tenho duas perspectivas, né? Eu tenho duas visões. A primeira visão é o comodismo. Nós temos o costume de nos acomodarmos muito fácil. Então, se eu for pensar pelo lado do comodismo, para mim talvez prestar um concurso e passar, estudando, lógico, e Deus abençoando, talvez se torne mais fácil. Porque no meu concurso eu vou ter hora, eu passando, lógico, no meu trabalho eu vou ter hora para entrar, vou ter hora para sair, as minhas tarefas vão ser delimitadas, quanto no escritório, quem conhece a rotina, é muito mais complexo. E aí ele falou: Thiago, vendo por esse lado, para ti qual seria mais lucrativo? E eu falei para ele: não é nem a questão do lucro, né? Não é nem a questão do dinheiro em si, é aquilo que consequentemente me traria menos responsabilidade, porque nós temos o costume, nós, todos os seres humanos, temos o costume de sermos acomodados. No entanto, eu busco nas pregações trazer experiências, né? Experiências pessoais, experiências familiares e pontos interessantes que eu acho que devem ser tocados. E como eu falei inicialmente, a minha ida para Teresina, quando eu decidi ir para Teresina, eu também decidi fazer alguns sacrifícios.
Entre eles, estar longe da minha família, estar longe dos meus amigos, porque por mais que eu tenha feito o ensino médio em Teresina, durante o período de pandemia, eu acho que todos nós perdemos alguns contatos e perdemos algumas pessoas também. E, por exemplo, aqui, diferentemente de lá, eu tenho uma avó que prepara o alimento, que lava a roupa. Eu chego em casa e encontro tudo bem feito, enquanto lá em Teresina, né, eu tenho que fazer. O que é um pouco complicado, porque eu tenho que fazer, passo o dia fora, passo o dia estagiando e à noite eu passo uma parte da noite, né, até as 10, 10h20 às vezes, estudando, por conta das obrigações. E eu vinha pensando nisso e o quanto isso, de certa forma, me distanciou de Deus. Porque começou a se tornar uma rotina cansativa e aos fins de semana, ao invés de eu ter o interesse, né, de ir para a igreja, na verdade, muito pelo contrário, houve aquele desinteresse, houve aquela falta de vontade por conta do cansaço, né, da segregação, de diversos fatores que me fizeram se sentir deprimido e que me fizeram se sentir realmente, de fato, cansado. E Tiago, por que você está falando da minha rotina? Eu estou falando da minha rotina porque é ela que eu vivo. Mas eu tenho certeza que muitos irmãos também aqui têm uma rotina tão cansativa ou mais cansativa do que a minha. Até porque grande parte dos irmãos aqui já possuem famílias formadas e ter um filho, ter uma esposa ou a esposa ter um marido não é fácil. E as tarefas de casa também, para quem é esposa, dona de casa, também não é nem um pouco fácil. E aí eu conheci um amigo em um estágio, ele se chama Guilherme, e ele não é adventista, ele é da Batista. No entanto, esse meu amigo, ele começou a me convidar para estudar a Bíblia. E aí olha só o que aconteceu, a Bíblia dele, ele colocou dentro da bolsa e choveu, era no período ali de abril, deu uma chuva muito forte, a Bíblia dele ficou toda ensopada, e uma semana depois era o aniversário dele, então eu comprei uma Bíblia para ele, e aí ele falou, já que tu comprou uma Bíblia para mim, compra uma para ti também, uma nova, e vamos começar a estudar. E aí, de fato, foi exatamente o que eu fiz, a gente começou a estudar, e eu particularmente não entendo muito, sendo bem sincero a vocês, dos livros de profecia. Eu gosto de ouvir, gosto de entender, mas eu nunca me voltei de fato para estudar. Eu conheço, né, alguns livros, como Daniel, mas eu nunca de fato estudei os livros de profecia. E o primeiro livro que a gente começou a estudar foi Romanos, que é para mim um livro bem legal, e a gente começou a estudar por aí. E eu comecei, né, a ter aquela vontade novamente, porque a gente sabe que a vida do cristão é uma vida turbulenta. Tem dias que você está lá em cima, é como se fosse uma roda gigante. E tem dias que você está lá embaixo. Mas a gente não deve deixar de esquecer que Cristo vive em nós. E que nós, juntamente com Ele, podemos e temos, né, a possibilidade de conseguirmos tudo aquilo que é da vontade dEle, não aquilo que é da nossa vontade. Amém. E eu convido vocês a lerem, né, essa parte que eu decidi hoje falar. Que Cristo, na verdade, que Deus decidiu que eu falasse. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Baseado nessas palavras, eu resolvi pregar sobre isso, resolvi trazer esse exemplo, que é o meu exemplo de vida, são coisas que eu passei, e muitas das vezes, irmãos, nós somos teimosos, né? O primeiro ato de teimosia, eu acho que todo mundo sabe, foi no paraíso, quando Deus disse que não deveríamos, né, no caso Adão e Eva, comer daquele fruto, que era um fruto proibido, e lá, aquele casal, eles acabaram comendo, né, saciando do fruto proibido. Então foi o primeiro ato de teimosia. E o que
eu queria falar para vocês é que a nossa caminhada às vezes se torna pesada, não porque Cristo quer que nossa caminhada seja pesada, não porque Deus faz da nossa caminhada algo pesado, mas porque muitas vezes nós nos desvencilhamos do caminho do Senhor. E por fazer isso, as coisas acabam, as consequências das nossas decisões acabam sendo vivências mais difíceis, vivências mais complexas. Hoje eu sou muito feliz, eu sou muito grato a Deus, porque sei que eu não tenho tudo aquilo que eu quero, mas tudo aquilo que eu preciso, eu possuo. Então, se eu comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, se eu comparar a minha vida com a vida de um morador de rua, hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho alimento, hoje eu tenho a igreja, hoje eu tenho Deus na minha vida, hoje eu tenho amigos, hoje eu tenho a família, e isso eu tenho graças a Deus. Amém. Porque Ele me concedeu a possibilidade de estar com Ele e de que Ele possa estar comigo todos os dias. Amém. Quando Jesus diz que o seu jugo é suave, Ele quer dizer que sua palavra é suave. O seu ensinamento é suave, os mandamentos são suaves. Inclusive, fazendo outro adendo, eu fiquei um pouco preocupado ontem, quando eu cheguei de viagem, e passei ali na entrada dos Caldeirões e vi PCC 1533, Aí desci mais um pouco, mais embaixo ali eu vi no PCC 1533. Aí quando eu cheguei ali na frente do neutro, tinha lá, proibido roubar nesse setor. PCC 1533. Eu não sei se eu fico preocupado ou se eu fico assim mais calmo por conta da proibição, mas eu em si fiquei muito preocupado, em ver assim, a banalização. Se nós formos pararmos para pensar, hoje tudo está banalizado, Nós vamos assistir um jornal hoje, nós não conseguimos, na verdade, quando nós vamos hoje assistir um jornal, independentemente de qual esfera seja, se é municipal, estadual ou para todo o Brasil, o índice de criminalidade que nós analisamos ali assistindo é altíssimo. No entanto, a criminalidade ela já não nos abala mais. Hoje a morte de um ser humano, a morte de uma pessoa, ela já não traz tanta dor como trazia antes. E para mim é um fato muito preocupante, porque a gente acaba vendo que coisas ruins estão sendo banalizadas, a inversão de valores está sendo banalizada, ideologias estão sendo banalizadas, quando na verdade deveriam estar sendo estudadas e deveriam estar sendo, como eu posso dizer, erradicadas, Se nós pegarmos hoje o mundo e fazermos uma retrospectiva do que era antes e do que era agora, se nós pegarmos o mundo e fazermos uma retrospectiva de antes da pandemia e do que é agora, nós vamos perceber que existem inúmeras diferenças do que foi o antes e do que é o agora. No entanto, eu na minha perspectiva pensei que o período de pandemia iria vir e a própria Bíblia diz que isso aconteceria, que vai acontecer, e nós temos a certeza a cada dia que o fim está chegando, e o fim é um novo começo, que possamos ter a ciência disso. Mas no meu ver, eu pensei que a pandemia iria flexibilizar o coração das pessoas, que as grandes perdas, as perdas em massas de vida, iria tornar as pessoas mais sensitivas, pessoas mais suaves, e muito pelo contrário. O que nós vemos hoje ao sairmos das ruas é que as pessoas estão mais agressivas, é que as pessoas estão menos preocupadas com Deus, é que as pessoas não estão buscando de fato o caminho da verdade. Enquanto Deus diz que devemos ir a Ele porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, as pessoas estão invertendo a situação e as pessoas estão buscando caminhos mais propensos à própria destruição. E isso me entristece bastante, porque já não basta tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que passamos, perder pessoas para o mundo das drogas, perder pessoas para a violência, perder pessoas para o campo da prostituição, perdermos pessoas para o campo da corrupção.
é algo itinerante, é algo que foge do controle e é algo que consequentemente abala muito a gente. Esses dias atrás, faz uma semana, duas mais ou menos, o meu pai perdeu o irmão dele de criação. Ele fazia o uso, de drogas, ele fazia o uso, estava utilizando heroína, e ele estava no trabalho dele quando ele teve uma crise, um ataque cardíaco por conta das drogas, e o meu pai acabou perdendo esse irmão de criação, com quem ele teve aí um convívio de 39 anos. E o meu pai ficou muito triste, porque o meu pai foi uma das primeiras pessoas a chegar no local onde ele estava ali morto, onde ele estava falecido. E o meu pai, ele estava sujo de cimento, e as pessoas ali que estavam próximas a ele não tiveram a coragem. Então meu pai teve a coragem de pegar ele, de lavar ele, tirar o cimento, a sujeira. No entanto, ao final, o meu pai ouviu boas palavras referentes a ele. Olha, o irmão filho, ele fazia assim uso dessas coisas. No entanto, não tinha uma pessoa aqui na rua que não gostasse dele, porque se houvesse uma casa com goteira, ele ia lá e sem precisar cobrar, ele consertava. Se houvesse uma encanação quebrada, ele ia lá e sem precisar cobrar, ele consertava. Então, é muito triste nós perdermos uma pessoa que nós sabemos que tem ali um bom coração, mas que, no entanto, mentalmente, fisicamente, espiritualmente se encontra perdida. E é aí que entra essa mensagem de esperança, porque o fardo que nós carregamos não é fácil, a sobrecarga e o cansaço em viver um mundo inverso, melhor dizendo, aos valores de Cristo, aos desejos de Cristo, aos anseios de Deus, é muito complexo. Hoje nós temos a facilidade de desviarmos dos nossos caminhos muito fácil. É como eu disse, o fato de eu ir para o estágio de manhã, o fato de eu ir para o estágio à tarde e o fato de eu ir para a universidade à noite, fez com que aos poucos eu fosse tendo aquele desinteresse, de ir para o local mais ideal que eu, como ser e cristão, poderia ir, que é para perto das pessoas que me levam até Cristo, porque a igreja é isso, a igreja é uma corrente. A igreja não é a parte física, mas a igreja é a carne e a parte espiritual, que ao se unir formam uma corrente, uma muralha que está voltada para defender os princípios cristãos, os princípios e os mandamentos e aquilo que está voltado para a obediência, para a palavra de Deus. Então, que possamos ser mente que Deus está conosco, que possamos ser mente que o Senhor é conosco e que nós devemos buscar Ele a cada dia, que nós não nos desviamos, mas que nós procuramos Ele a cada dia, que possamos procurar Ele a cada dia, para que o nosso jugo seja mais leve, para que o nosso fardo seja mais leve, porque só Deus, se somente Deus, que é uma expressão matemática usada, se somente Deus pode tornar o nosso jugo suave e o nosso fardo mais leve. Eu convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias em Salmos 9 e 10. Todas essas mensagens elas estão entrelaçadas e todas elas se voltam para a mesma ideia. Salmos 9 e 10. Quem está aí com a Bíblia Caleb desse ano, página 503. Amém? Diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Amém? Amém. Deus, Ele não desampara aqueles que buscam ao Senhor. A Bíblia ela traz alguns personagens famosos. Entre todos os personagens, hoje eu gostaria de falar sobre um que é bem interessante, de forma bem rápida, que é Jonas. Deus deu uma função a Jonas,
No entanto, Jonas foi lá e descumpriu aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus tinha ordenado, e Jonas pagou um preço muito caro, né, por ter descumprido uma ordem do Senhor, que era levar uma mensagem, né, a uma certa cidade. E Deus fala aqui que devemos confiar nele, porque ele não desampara aqueles que buscam nele. Que a gente não seja, né, a princípio, como Jonas, porque Jonas fugiu, Jonas se escondeu, Jonas quis sair, e aí Jonas pagou um preço muito caro pela sua irresponsabilidade. Eu convido os irmãos, aproveitando que estamos nos livros de Salmos, a abrirem também as suas Bíblias no livro de Salmos 24, para que possamos ler o versículo 5 e 6. 24, versículos 5 e 6. E aí eu queria saber agora, e eu vou saber através do que iremos fazer, se a igreja ela está animada, se a igreja está vívida. Então eu convido os irmãos a lerem. Não serei eu que irei ler, eu irei ler aqui em voz baixa. Eu convido os irmãos a lerem Salmos 24, versículos 5 e 6. Quando quiserem, fiquem à vontade, amém? No 3. 1, 2, 3. Então, quem receberá? Estes que buscam e buscam a face de Deus de Jacó. E o que receberá? Bênçãos. Então, quem procura Deus, além de ter o seu jugo suave e o seu fardo leve, é também abençoado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convido também os irmãos para lerem o Salmo 119, verso 10. 119, verso 10. Vou aproveitar que nós estamos no livro de Salmos, né? Vamos passear por ele. 119, verso 10. Para finalizarmos, esse é o último versículo. A igreja encontrou, se a igreja encontrou, diga um amém. Amém. Diz assim: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Amém. Amém. Que a igreja, que nós, que eu, que vocês possamos buscar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa vontade, que não nos desviamos do caminho do Senhor, que não possamos nos retrair quando mais necessitados estivermos, porque é nas nossas fraquezas que o inimigo procura nos desanimar, mas que sejam nas nossas fraquezas que possamos buscar a Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento, e que possamos buscar a Deus com sagacidade, com vontade, com eloquência, com todo o corpo, alma e espírito, e que possamos buscar a Deus de todo o coração. Amém. Eu comecei a falar sobre a universidade e vou terminar falando sobre ela, né? Há 2 semanas eu entrei de férias e uma coisa bem engraçada que aconteceu foi: eu tirei 9.9 na primeira prova de contabilidade intermediária, aí eu tirei 9.9, aí o que foi que eu me achei? O bichão. Aí eu fui lá e tirei na segunda prova, por conta do cansaço, por conta de tudo aquilo que eu tinha combinado, um 5.8. Uma nota baixíssima, né? Para quem tirou um 9.9, você tirar um 5.8. E aí eu precisava de um 6 para passar. Só que eu não queria tirar 6. Eu queria tirar 8.3. Porque se eu tirasse 8.3, eu iria ganhar uma bolsa na universidade. No entanto, eu tirei justamente na última prova 6, porque não era aquilo que eu queria, era aquilo que eu precisava. E aí quando eu fiz a última prova, que eu recebi o resultado, 11 horas da noite de quinta-feira, eu me ajoelhei, e sendo bem sincero, eu chorei, porque eu não cansava mais ter que estar estágio de manhã, estágio de tarde e universidade. Então ali eu conversei com Cristo, foi um momento de desabafo. Eu tenho certeza, porque Deus conhece a gente. Deus viu ali o meu cansaço, Ele falou: tá aqui, meu filho, teu 6, porque é isso que tu precisa. E aí eu fiquei muito feliz naquele instante. Chorei, as emoções se juntaram.
Chorei com saudade da família, né? Queria muito vir para cá, com saudade dos amigos, mas também aquele choro foi de leveza, porque eu sabia que ali Deus estava comigo. E apesar de eu estar bastante preocupado para fazer aquela prova, quando eu fui fazer a minha última prova, o professor até se espantou, porque eu tinha ido, né, atrás dele. E professor de universidade, gente, é muito complicado, eles são meio assim, ó, como se fosse fumaça. E eu tinha ido atrás dele e ele simplesmente falou: olha, eu só posso te falar uma coisa, TV. Aí eu, TV sim, te vira. Foi o que ele falou pra mim. E aí eu tive que me virar, então aquele choro ele foi de leveza, né? Foi porque eu sabia que Cristo estava ali comigo me abençoando. E que se eu tivesse talvez ficado de recuperação, teria sido para mim aprender, porque seria uma nova lição. Talvez eu tivesse que ter me interessado mais, talvez eu tivesse que ter dado mais atenção para aquela disciplina, aquela matéria, enfim. Tudo é uma lição, tudo é um aprendizado. Mas no fim, a mensagem de hoje é que possamos buscar a Deus com todas as nossas forças, porque com Ele o jugo é leve e o fardo também. Amém?